Hoje nós vamos conversar com a Juliana Tescaro. A Ju tem uma carreira muito interessante, uma carreira profissional, iniciou na área financeira, convivendo bastante com homens, e retirou algumas mensagens desse convívio. Depois ela ingressou no Grupo Estúdio, e do Grupo Estúdio ela criou o Space W, que na verdade, é um cenário no Grupo Estúdio que busca fazer com que a mulher tenha um convívio com o mundo corporativo. Então, quando ela tirou essa lição, ou esse insight, ela percebia lá no sítio, quando ela trabalhava com basicamente uma equipe masculina, que o homem não tem direito de desistir, porque ele traz consigo a noção de que ele é provedor. Os obstáculos para os homens fazem parte da jogada. Muitas vezes, para nós mulheres, o obstáculo é aquele que nos impede de continuar. E a Ju resolveu então continuar buscando essa mensagem, trazendo essa mensagem para si, que vem ao encontro, evidentemente, de uma formação, onde ela desde muito cedo foi estimulada pelos pais de que ela fosse atrás das coisas. Se ela quisesse comprar as maquiagens, se ela quisesse comprar as roupas novas na época da adolescência, ela iria atrás e teria que fazer os recursos para buscar isso. Oi, Ju! Oi, Suzy! Tudo bem? Tudo bem? Me escutam bem? Muito bem, eu estou te Sim, escutando muito bem, eu espero que todo mundo também. Eu já que estava falando um maravilha. pouquinho sobre ti aqui, um pouquinho sobre a tua carreira, um pouquinho sobre a tua vida, dizendo então ao pessoal que para tu começares, desde cedo, teu pai e tua mãe te estimularam, tu queres comprar maquiagem, queres comprar roupa nova? Vai à luta, dá um jeito e começa a buscar o teu dinheiro para fazer com que essas tuas aquisições nunca param. E também comentei com o pessoal que no teu convívio da área financeira, com o pessoal do City, onde tu convivia muito com homens, tu percebesse que o homem normalmente não desiste, porque ele tem consigo a noção de que ele é provedor, e aí ele não cabe a desistência. E que muitas vezes nós, mulheres, quando nos deparamos com um obstáculo, a gente fica receosa, de vez em quando senta, de vez em quando chora, de vez em quando desiste, de vez em quando lamenta, e muitas vezes nós atiramos a toalha. Eu queria que tu começasse conosco, muito boa noite, e contando um Boa pouquinho da tua história. noite. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui, Suzy. Muito feliz com o teu convite, né? Eu estava te ouvindo aqui antes de entrar e você foi muito assertiva ali numa das frases. Você comentou que os homens, eles não desistem, né? Em função ali até da criação da Space W, a gente acaba trazendo para a tona, a gente acaba trazendo para a pauta, para a discussão, os comportamentos. E a Space W, ela tem essa conotação, ela tem esse objetivo de provocar, para que a gente possa se autoanalisar, se autoavaliar e usar o que a gente tem de maior potencial e o que não tem, o que não está desenvolvido, o que a gente peca, onde a gente escorrega, onde a gente joga a toalha ou a gente escorrega no tapete, o que a gente faz com isso? Né? É um dos grandes desafios que a gente tem. E de fato, eu muito menina, sou uma pessoa muito sonhadora, ainda sou, e com certeza conseguirei assim, né? Isso é personalidade. E ser assim me fez, tendo os pais que eu tenho, me fez olhar o mundo de uma forma realista, com desejo de conquistar os sonhos. Então, Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Tu é nascida em Londrina, moravas em Londrina, e aí? falo sim, Suzy. É um prazer, inclusive, contar a história, porque é aí que a gente faz a construção, né? Eu nasci em Londrina, né? Londrina tem 80 e poucos anos, e meu pai tem 72, minha mãe tem 70, então eles praticamente fundaram, nasceram junto com a cidade. E eu entendo a construção deles ali, né? Essa conquista, se estabelecer profissionalmente, uma geração diferente. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher de estímulo, né? De levantar e vamos arrumar a cama, vamos lá. Cada um tem a sua autonomia, a sua responsabilidade. E o meu pai sempre foi um exemplo muito forte de homem provedor, trabalhador, né? Um profissional incrível. Então, isso tudo me fez observar as ações, cada um no seu papel, cada um na sua atuação,
Mas hoje eu percebo que eu consegui juntar e usar para mim, para minha vida, numa outra geração, com outro comportamento, porque como personalidade somos todos diferentes, né? E quando a gente observa essa diferença, é aí que a gente agrega, é aí que fica gostoso, né? Porque a gente usa o exemplo para a gente crescer. E aí, muito menina sendo sonhadora, lógico, os pais identificam isso muito rápido, né, Suzy? Nós temos filhos, né? E a gente, Isso. como mãe, a gente sabe aonde o filho dá aquela escorregada, ou tem aquele defeito, ou tem aquela qualidade. Aham. E com certeza os meus pais observaram isso em mim. E a forma que eles fizeram com que eu olhasse para os meus sonhos foi justamente essa, de forma realista. Quer? Vai fazer acontecer. Quer conquistar, tem o desejo de ter, fazer, está na tua mão. Você é capaz, você pode, né? Então, assim, trazendo para cima, com estímulo motivacional, sim, mas sem deixar de ver aquilo que realmente é condição. Porque cada um tem uma condição específica, né? Cada um tem um recurso. Nós somos uma família criada com recursos financeiros disponíveis, mas não tinha sobras, né? Éramos Uhum. 3 irmãos, então meus pais, ambos perderam os pais muito novos, né? Então Uhum. foram criados olhando para o trabalho, olhando para as conquistas. E quando isso acontece, a gente tem eu digo que a forma de aprender é pelo amor ou pela dor, né? E Uhum. gerenciar expectativas é muito do aprender pela dor. Porque as Uhum. expectativas, elas vêm forte, né, Suzy? Expectativa é algo muito peculiar de cada ser humano, né? O que tu quer dizer com expectativa e dor? Quando a gente tem uma idealização uh, ilusória, eu digo que idealizar a gente pode, né? Ser iludido a gente não pode, né? E quando a gente idealiza de forma ilusória, dói. Dói porque você provavelmente não tem os recursos à tua disposição, ou você cobra dos outros algo que é teu, ou você inverte e acredita que aquilo vai acontecer de uma outra forma, que não é. Existe um caminho para percorrer, né? Então, idealizar, ok, faz parte, né? Desde que eu esteja propensa, esteja afim e esteja pronto para buscar aquela idealização, né? A gente sempre vai conseguir? Não quer dizer que sim, né? Então, o sonho uma hora muito atrás da idealização, andam juntos e é um passinho para a ilusão. Então, na ilusão vem a dor. Quando eu sonho e eu realizo e eu busco, eu uso os recursos que eu tenho à disposição, aí eu acredito que a gente tem capacidade de aprender e conquistar pelo amor. E, São coisas. Ju, esses ensinamentos tão profundos, tu trazes contigo na tua vida ou tu adquiriste isso ao longo do tempo? Eu vim adquirindo ao longo do tempo, Suzy. Tem coisa que a gente sabe na teoria, né? A gente escuta, a gente até verbaliza muitas vezes, mas a gente não pratica. A gente só passa a praticar quando a gente se vê diante de algumas situações e você resgata na tua base, na tua raiz, na tua memória, na forma como você construiu aquilo, você resgata para que você use no momento adequado, né? E nem sempre a gente quer usar. Eu digo assim, esses dias até me perguntaram, Ju, me recomenda um excelente livro para eu ler, né? Eu falei, bom, o melhor livro para qualquer pessoa é aquele livro que te acessa. Suzy, eu Uhum. posso te recomendar qualquer livro. Se não for o teu momento, se a tua mente não estiver apta para aquilo, não vai acessar. Você não vai ter o coração e a mente aberto para aquilo. É a escuta, né? Eu digo que uma das maiores conquistas que a gente pode fazer hoje no ser humano, no outro, é a escuta, né? Essa é a influência. Esse é o poder da venda. Esse é o engajamento. Essa é a liderança, né? É a conquista da escuta. E o que é a conquista da escuta? É o coração com a mente. Somados, passa a acreditar naquilo que está sendo falado. Então, quando eu recomendo um livro para a Suzy e não é o momento da Suzy, não vai fazer muita diferença. Mas a Suzy pode ler assim mesmo? Pode, claro, é uma baita literatura, né? Vai ficar ali à disposição e a Suzy vai resgatar aquilo
no momento que for adequado para ela da vida. Então, assim foi comigo. Então, leituras, estudos, eu sempre fui uma menina muito curiosa, né? Eu sempre fui uma menina muito observadora, por vezes Uhum. até calada, né? Num determinado momento da vida, uma adolescência, a gente observa muito. Então, acho que tudo isso eu fui agregando para poder ir usando como ferramentas ao longo da vida. E claro, os tropeços, né, Suzy? Aprendendo sozinho algumas coisas, né? Teimando, né? Não considerando o que uma pessoa mais velha pode ter falado, né? Eu tive excelentes líderes na minha profissão. Eu passei pelo mercado Deixa eu financeiro. voltar um pouquinho contigo lá para Londrina. Deixa eu voltar, porque me chama a Vamos. atenção quando tu fala da idade dos teus pais, que é uma idade próxima à fundação da cidade de Londrina, né? Eu fico Uhum, imaginando que naquela, então, há 80 anos, Londrina era uma cidade do interior, ainda pequena, né? Mas me uhum. parece que a educação que tu tivesse, pelo que tu está falando, era uma educação bastante aberta, bastante cosmopolita já, né? Era Muito, assim? muito. Era assim? Da onde Sim. vinha isso? Isso é familiar? A minha mãe é uma mulher visionária. Minha mãe nunca foi uma executiva, né? Minha mãe, numa época da vida, ela teve uma estética, durante 15 anos, um pouquinho mais, ela teve uma estética, massagem, depilação, atendia muitas mulheres, e ela tinha uma dinâmica muito frenética, assim, de rotina, que era muito bom, é dela, ela, como a gente falou em algum momento, a mulher é do serviço, né, Suzy? E eu Uhum. acho que o servir atrai muita coisa. Quando a gente atrai, a gente tem que saber o que a gente faz com essa atração. E eu vejo a minha mãe como esse exemplo. Ela sabia o que fazer com cada coisa que chegava para ela, né? E isso ela Uhum. nos passou com muita clareza. E o lado do meu pai vem na retidão, sabe? No exemplo com retidão, no exemplo com a construção a longo prazo. Então, essas duas somas, né, a genética de um lado e a genética do outro, não que eles não tenham defeitos, mas eu estou pegando o lado bom Claro, que eu claro. desejei ver, né, para que Uhum. isso pudesse ser agregado na minha vida. Uhum. Isso realmente é um presente para mim e eu sou muito grata por isso. Tivemos inúmeros problemas, né? Eu tenho dois irmãos, Uhum. bem perto, bem próximo de idade, inclusive, um irmão mais velho e uma mais nova. E como todos os adolescentes, como todas as crianças, têm os conflitos, né? Claro. Tem aquela gestão de ciúmes, de Uhum. atenção. Nós fomos criados dentro de uma família, de uma casa, que não tinha nada de margarina, né? Aham. Então, apesar da foto, né, ser muito bonita ali, aquela Sim. coisa, né, o casal e os três filhos, não tinha nada de margarina, né? O dinheiro não dava para tudo. Minha mãe e meu pai tinham as suas diferenças de personalidade, né? Minha mãe é uma mulher muito prática, o meu pai é mais fleumático, é mais melancólico, né? Ah, Só que nada disso foi traumático negativamente. Do uhum. contrário. Se hoje eu posso dizer que existem traumas bons, eu tive. Aham. E aí tu fizesse a administração e entrasse na carreira financeira. Isso, meu pai é advogado, né, Uhum. atua até hoje, inclusive. Meu irmão seguiu os passos do meu pai. E o meu pai insistiu muito para que eu fizesse direito, Suzy. E Sim. eu, um pouco teimosa, né? Eu Aham. queria um olhar mais amplo. E eu dizia para ele: eu vou fazer o direito, eu vou ficar em cima de uma petição e eu não quero isso para mim. Eu quero ter um Uhum. olhar mais amplo, mais cosmopolita, como você mesma disse, né? Então, assim, eu vislumbrava o mercado fora, eu gostava de falar de economia, né? Uhum. E o meu pai, com aquele senso de proteção, principalmente com a mulher, filha mulher, ele queria Uhum. muito que eu fizesse direito, para ficar perto dele, né? Uhum. Aquela coisa de encaminhar, né? E eu Sim. falei para ele na época, falei, pai, me deixa tentar. Eu acho que a gente pode ter muitos bons frutos em conjunto, inclusive, né? Uhum. E realmente foi. Ele falou, filha, você está certa. E ele ficou muito feliz. E hoje ele diz
que se ele pudesse voltar lá atrás, ele faria a administração junto comigo. Ah, que Até legal, hoje ele que fala. lindo. Que Porque eu legal. trouxe muito olhar empresarial para ele, para o meu irmão, né? Então Aham. ficou um misto ali, foi muito gostoso, foi muito bom, né, desenvolver. A minha irmã já foi para o lado da pedagogia e está até hoje feliz da vida. E eu acho que essa foi um grande ganho de liberdade de pensamento dentro da nossa família, que foi o fato da gente não seguir todos os três o Uhum. direito, porque era um desejo do meu pai, né? Então Claro. acho que foi um ganho de respeito entre nós, um ganho de crédito, né? É, e foi muito gostoso. E dali, Suzy, eu fui para o mercado financeiro. Uhum. E foi um passo razoável na minha vida. Por quê? Porque era um mercado desafiador, né? Uhum. E tinha dois caminhos, vamos dizer assim, que eram bem arriscados para mim, né? Olhando de fora. E eu escutei isso de algumas pessoas mais velhas. Um deles era a mulher no mercado financeiro é um bibelô, né? É a mulher bonita que fica lá de Uhum. enfeite para fazer a atração de clientes, no sentido de ter uma Sim. carteira e dar atenção, como se fosse um atendente, né? Uhum. Por conta da beleza. E no outro lado, num outro viés, tinha o enfrentamento do mercado financeiro, que era um mercado 90% masculino, E né? aí? E aí eu encarei. Eu E como nunca é me que foi? esqueço, Suzy. Eu nunca me esqueço que quando eu fui para a entrevista, eu fui abordada por uma pessoa, uma conhecida, falou: "Ah, você não tem vontade de trabalhar no banco?" Aí a primeira pergunta que eu fiz para ela: "Ah, mas quanto que eu vou ganhar?" Né? Eu quero saber quais são o quanto eu vou me dedicar e o quanto isso vai ser bom para mim, né? Aham. E ela falou: "Bom, a gente fala sobre isso depois. Vai lá, vai dar uma olhadinha para ver se é isso que você imagina." No outro dia, marcamos a entrevista numa terça-feira. No outro dia, que era segunda, eu fui no centro da cidade, fui numa loja, comprei uma roupa nova, comprei uma meia calça, comprei uma saia, uma roupa toda executiva. Eu não tinha, eu não trabalhava. Sim. Eu coloquei o meu taierzinho, né, um blazerzinho bem alinhada. E a minha mãe olhou para mim e falou assim: "Mas não sabe que você fica super bem assim? Olha, Ah, minha filha, tô te vendo com outros olhos." Isso eu voltei de lá empregada. Eu voltei de lá pronta para começar um novo momento na minha vida. E foram longos isso em 15 Londrina. anos. Isso em Londrina. Aham. E iniciei como a Vera lá na época me abordou pela porta de entrada que tinha à disposição. Mas em 6 meses eu assumi um outro cargo, eu já estava sendo vista de uma outra forma, né? Porque eu realmente fui para fazer aquilo acontecer. E aí é uma Uhum. característica da Juliana que eu acho que eu carrego como empreendedora, que sou desde menina, e apesar de ter percorrido uma carreira executiva, o aspecto empreendedor, ele veio comigo, né? E naquele momento, o que eu tinha à disposição era realmente ali a questão de conquista, de espaço, de conhecimento, de networking. Suzy, eu nunca aprendi tanto na minha vida em estar com pessoas que trabalhavam dentro de um banco há 10, 15, 20, 30 anos. Né? Como é que foi essa recepção à tua chegada? Tu uma novata, digamos assim. Foi interessante porque as pessoas primeiro olhavam para a beleza, né? Para o rosto, para o Uhum. aspecto que eu digo que é tão passageiro que a gente deveria cuidar mais com isso, né? Não é só um rosto bonito. Então, primeiro as pessoas olhavam para o rosto bonito. Mas eu percebia que todo mundo tinha uma curiosidade para saber se tinha algo mais, sabe? Era curiosidade ou era um teste? Pode ser um teste, mas eu sempre gosto de olhar com os olhos do positivo, do motivacional. Então, Aham. assim, mas eu acredito que sim, que eu passei por vários testes e eu fui passando por eles, né, Suzy? E eu acho que não mudou isso no mercado, no cenário, ainda não mudou. Tenho dúvida se vai mudar para a mulher, sabe? Eu acho que é um desafio, né? Muito grande, mas a gente é capaz.
A gente é capaz Essas cascas de banana que eu costumo chegar a chamar, elas te atrapalhavam? Tu chegava a Ah, perceber que estavam jogando casca de banana? Suzy, eu era tão focada no meu objetivo Hum. que eu não. As cascas de banana me faziam saltitar e ir mais rápido, Como assim? sabe? Eu até tinha, e sim, né? Também não sou uma pessoa zero malícia e não percebia, não, não é isso. Mas eu era tão focada no meu objetivo que, que eu queria chegar lá, né? E tem uma questão, assim, eu sempre fui muito competitiva comigo mesma. Eu não sou competitiva com o meio, eu não convido a Suzy para competir comigo. Né? Suzy, eu sou melhor que você, ou Suzy, se você for melhor que a Juliana, né, nós vamos se implicar. Não, eu não faço isso, não costumo ser assim, mas eu sou muito competitiva comigo mesma. Então, eu acho que amanhã eu posso ser melhor do que eu fui hoje. Né? Eu me desafio a conhecer coisas novas, novas literaturas, novos contextos. Eu sempre fui assim. E ali não foi diferente. Então, quando eu entendia como um desafio, para mim, uma conquista de uma meta, uma conquista de um novo cargo, né? E eu fui perceber que a briga entre os cargos, entre a questão ali de se eu conquistava, tinha outros 10 tentando também, e ali sim virava uma competição. Isso eu fui entender depois de uns 3, 4 anos, que foi quando eu me propus a dar um salto maior, né? Então, Por exemplo, eu com 26 anos, Suzy, eu assumi uma agência com 60 pessoas. nossa. E na época, a gente está falando de 20 anos atrás. Eu tô com 45, Uhum. 44, a gente está falando de 20, 21 anos atrás. E quando isso aconteceu, eu me dei conta de onde eu tinha chegado, né? E com 26 anos, se a gente pegar uma pessoa hoje de 26 anos e falar, poxa, é uma criança ainda, né? Em Sim. desenvolvimento. Tem uns que são, tem outros que não, que desenvolvem mais rápido, amadurece mais rápido. E ali eu percebi que tinha muitas pessoas que estavam tentando há muitos anos e eram bem mais velhas que eu, e que eu acelerei, liguei o turbo e cheguei lá, né? Então ali mexeu muito comigo, sabe, Suzy? E as reações das pessoas, quando de alguma maneira tu ultrapassasse a elas, já mais antigas do que tu, na organização? Isso, de alguma maneira, como é que isso te atingia? Ali eu senti um pouquinho mais as cascas de banana. Hum. Eu até então eu tinha assim passado por algumas promoções, alguns reconhecimentos, né, até chegar ali, financeiro, de cargo, né, reconhecimento. E até então eu via tudo com muito estímulo, muito estímulo. Aham. Quando Sim. eu assumi e quando eu vi que ali as pessoas não estavam tão do meu lado quanto eu achava, aí eu levei um baque. Aham. Aí foi um amadurecimento na marreta, como diz meu pai. Aí, Né? um baque significa sofrimento? Eu não digo sofrimento, Suzy, mas o amadurecer em uma velocidade mais rápido, ele te Uhum. exige mais, né? Tá, Ele, tá. ele te faz abrir mão de algumas coisas. Então, eu fui para uma outra cidade com 26 anos, assumi 60 pessoas. Dentro dessas 60 pessoas, tinham pessoas de 20 anos, tinham pessoas de 30, de 40, de 50, tinham pessoas que tinham lá os seus 25 anos de banco, que estavam esperando o relógio dos 30 anos. Né, que o Aham. banco tinha um presente, né, quando completava um tempo de casa. E aí eu tinha que conquistar aquelas pessoas para que a gente fizesse um bom trabalho. Né? Uhum. E ali eu não era conquistar na simpatia, era conquistar na credibilidade, era Uhum. conquistar no vamos lá, estamos juntos por um objetivo único. Né? Uhum. Você tem tua família, né? Eu tenho os meus objetivos, você tem os teus, né? De vida, aonde você quer chegar, eu também quero chegar. É possível fazer junto ou não é? Com algumas pessoas eu entendi que não era, E não aí? são todas as pessoas Tá. que estão conosco.
E aí vem as mudanças, vem as decisões, vem o senso de ser líder não é fácil, Suzy. Você decidir desligar uma pessoa sabendo Uhum. que ela tem um filho em casa esperando, não é nada fácil. Ao Com certeza. mesmo tempo, é uma jogada necessária por conta de todos os outros. Porque Claro, senão aquela pessoa desestimula mais 15, né? claro. E aí, além de não acontecer para um, não acontece para os outros todos. E eu tive líderes muito importantes na minha vida, né? Que me ensinaram muitas coisas. E uma delas foi que a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado, né? Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na liderança, né? E eu bati a cabeça, eu insisti com muitas pessoas. Não, eu quero ajudar, eu vou ajudar. Essa pessoa vai entrar no ritmo, né? E eu comprava aquela briga e aquela briga não funcionava, não valia a pena, eu perdia aquela briga, né? Uhum. E, e no mundo dos negócios é um pouco cruel isso, porque você tem que fazer acontecer, você Claro. não tem chance, né? Você não tem. Ah, só um pouquinho, peraí, vou tentar de novo. Não tem, não existe Uhum. isso, né? Uhum. É acerta ou acerta, né? E ali sim eu realmente tive um amadurecimento mais. Você me perguntou se sofrido, né? Se teve sofrimento. Pode ser que sim, Suzy. Pode ser que tenha tido um pouquinho. Não sei se sofrimento é a palavra, mas com um pouco mais de dificuldade, né? Sim. Ali eu sentia saudade da minha cidade, eu sentia saudade da minha família. Foi o primeiro momento que eu aceitei sair de perto, né? Então você se vê um pouco sozinho, mas daí você entende que você foi preparado para aquilo. Então você Uhum. está pronto e predisposto a fazer acontecer, a realizar, né? Uhum. E aí, dando um salto, Ju, para cá, hoje, né? Chegando ao Grupo Uhum. Estúdio, e aí do Grupo Estúdio para o Space W, por favor. Grupo Estúdio primeiro. Tá. Como é que isso tudo aconteceu, né? Foi aí que eu me vi na oportunidade de realizar o meu empreendedorismo mesmo. Porque Uhum. enquanto a gente está na carreira executiva, isso acontece também, tá, Suzy? Posso Uhum. dizer com toda a propriedade do mundo, porque eu tive dedicada na cadeira de executiva e eu agia como se fosse meu, né? Uhum. Aquele espírito de dono, né? O que a gente estimula muito e incentiva muito as pessoas terem hoje, sensação de dono. E eu de fato tinha e agia assim, né? E quando eu me vi na oportunidade de fazer essa transição e ter o meu próprio negócio, eu estava ciente de que eu teria que passar todas essas fases que eu passei no mundo executivo, no mundo empreendedor, mas com outro tom, né? Tá tendo alguns comentários, a gente vai lendo daqui a pouquinho, né, Suzy? Eu não sei como é que você conduz aqui, mas a Dorita colocou, disse tudo, ser líder é acerta ou acerta. E no empreendedorismo não é diferente. No empreendedorismo, a gente tem o mercado, o cliente como chefe. No Uhum. mundo executivo, a gente tem o chefe, a gente tem a instituição, a gente presta contas e acerta ou acerta. No empreendedorismo, acerta ou acerta, porque senão o teu Claro, cliente não volta, né? Ele é o claro. teu chefe. Então, nessa Uhum. transição, eu tive a oportunidade de aprender isso em outras vias. Eu sabia que eu ia precisar passar por algumas coisas, principalmente no que diz respeito a investimentos e correr riscos. Na carreira executiva, eu corria riscos, sim, mas eu não tinha aquele compromisso e aquela responsabilidade financeira de reinvestimento. No Uhum. empreendedorismo, a gente não tem essa opção. A gente esquece de comprar o tênis, o sapato, para Uhum. não tirar o recurso de dentro da empresa para ter dinheiro para pagar o funcionário no final do mês. É assim que funciona. Quando tu falar sobre agora o risco, uma das coisas que eu observo é que homem normalmente corre mais risco do que mulher. Tu percebe a mesma coisa? Muito, infinitamente. Muito, Suzy. A mulher, ela se respalda numa decisão do homem, inclusive. Além dela não optar por correr o risco, ela busca uma opinião masculina mais próxima
para que ela possa correr aquele risco mínimo que está na frente dela. Uhum. Nós fomos ensinadas assim, tá? Cultural, Que né? é cultural e é social, Uhum. né? Que eu Social. percebo? Isso só vai acontecer de ser diferente se nós quisermos e se a gente entender que existe um benefício com essas decisões, né? Uhum. E eu vou dizer para vocês, com propriedade, tem benefícios. Quando a gente corre riscos, os benefícios vêm e vêm em grandiosidade. Como é que Vem em... aconteceu aí? Como é que surgiu o Space W? Vamos explicar um pouquinho para as pessoas o que significa Space W. Vamos. Tem só uma pergunta aqui que eu achei interessante, que foi É, da... Ai, subiu aqui, eu não consigo subiu. descer. É, Se eu, também. se eu tive vontade de jogar tudo pro alto. Isso, isso. Sabe quando que eu sentia vontade de jogar tudo pro alto? Quando eu pensava que eu podia estar empreendendo para mim. Isso Tive lá na época vontade. do Pitch? Na carreira executiva, Tá. né? Fora isso, eu não tinha vontade de jogar pro alto, eu tinha vontade de construir. Eu Uhum. sentia prazer. Agora, quando eu via que eu podia construir para mim, quando eu podia construir e que eu tinha capacidade para construir, eu não estava fazendo por quê? Por causa do risco. Foi aí que eu aprendi a correr riscos, né? Hum. E aí eu trouxe para minha vida empreendedora de hoje. Não é fácil, não tem nada de fácil, né, gente? Não é. Claro. E não tem nada de lindo, muito bonito. A gente É, romantiza demais o empreendedorismo. Por com isso certeza. que surgiu a Space W. Né? Eu vim para o Grupo Estúdio, o Grupo Estúdio não era Grupo Estúdio, só existia Estúdio Fiscal e Estúdio Law na época. Em seguida Uhum. veio a Fiscal, eu já estava no grupo. E, e junto com hoje, né, o meu esposo e sócio e os outros sócios, a gente vinha falando muito sobre o desenvolvimento do mercado corporativo. Então, eu trouxe ideias do mercado executivo, do mercado financeiro. Isso tudo foi agregador, tenho certeza, porque a visão na época era muito voltada para tributos e contábil. Né? Então, quando a gente Uhum. agrega isso e percebe a potência que existe atrás de um CNPJ, a gente conseguiu compor isso. As necessidades de uma empresa, quais são, né? Por isso que hoje a gente tem serviços complementares. Não existe um que é melhor que o outro, eles são complementares, Uhum. né? Uhum. E em 2019, eu percebi o quanto eu estava guardando tudo isso para mim e não compartilhando as minhas experiências como mulher, como executiva, como mãe, como líder dentro de um grupo como o Grupo Estúdio, né? Que é uma referência, o José Carlos fez construiu uma rede super forte, uma rede muito legal de se trabalhar. E aí eu percebi que isso tudo era muito, muito bom e muito dinâmico para nós internamente. Poxa, que legal, a gente usufrui disso como conhecimento, usufrui disso como pessoas boas na volta da gente, como empresas, né, clientes bem atendidos e abastecidos. Mas tem um lado que a Juliana não está fazendo, que é demonstrar para essas mulheres o quanto elas são capazes, o quanto é possível. Chegasse a perceber uma carência, quando começasse a trabalhar no mundo corporativo, tu começasse a perceber a carência que existia com relação ao segmento feminino. Muito, muito. Eu cheguei a sentar em mesas assim com 15, 20 decisores, todos homens, Suzy, no mundo executivo. Claro que isso não era constante, tinha mulheres sim, mas as mulheres sempre ocupando cargos menores, assumindo posições inferiores, não se dispondo. E eu escutava muito assim: mas se eu me candidatar a tal vaga, né? E eu estimulava, desde lá eu estimulava. Então eu escutava assim: Uhum. se eu me candidatar a tal vaga, eu vou ter que trabalhar até às 7, né? Sendo que o horário era até às 6, né? E eu escutava isso direto. Então, assim, qual era a dor daquela mulher? Era trabalhar mais? Não era. Era ter que dar satisfação para o marido que ela estava chegando em casa às 7, sabe? Então, assim, eu sempre tentei contrapor o que ela teria como benefício se ela se candidatasse àquele cargo. A Cláudia está perguntando, em algum momento você parou para planejar ou as coisas foram acontecendo e tu foi se adaptando? Cláudia, para mim,
tenho uma história interessante para contar aqui para você sobre isso. E eu acho que faz parte da conexão aqui. Vou interromper um pouquinho, vou responder e vou continuar na Aham, linha, tá, Suzy? ok. Ah, eu fui casada, me separei, a Pietra tinha 1 ano e meio, né? Hum, Até então, eu planejei muito, muito. Eu planejei como eu chegaria no cargo acima, como eu chegaria como gerente de agência, como eu chegaria adiante. E assim foi acontecendo. E eu realmente planejei. Eu planejei com qual idade eu seria mãe, né? Então, assim, eu digo que não era nenhum planejamento, era um mapa que nada podia sair do lugar e a Juliana um tinha o sistema de controle controle dele. Um absoluto. sistema de controle. E Uhum. quando eu me deparei com a minha circunstância de separação, e parece que eu peguei esse mapa, eu amassei, embolei e joguei fora. Sim. Foi a oportunidade que eu tive de aprender que eu não tenho controle de absolutamente nada na minha vida, a Uhum. não ser da minha atitude, da minha ação, né? Uhum. Foi difícil, foi muito custoso, a maturidade veio na dor, né? Por conta da quantidade de mudanças que me trouxe aquele cenário. E o pior para mim naquele momento foi entender que eu não tinha o controle, né? Claro, ninguém se casa para se separar, óbvio que não. Mas Claro. assim, aquilo para mim era gerenciável, né? Uhum. Ninguém vai morrer porque se separou. É respeitoso a gente entender que não dá mais para ficar juntos. Tem uma filha, mas a gente vai conseguir, né? É respeitoso, é humano. Mas o Uhum. fato de eu não ter o controle, aquilo sim para mim foi um chacoalhão. Uhum. Falei, meu Deus, como assim? Até hoje eu controlei e daqui para frente eu não controlo mais, né? Aham. Uhum. Só que teve um ponto muito positivo e benéfico nisso. Eu percebi que a vida podia ser um pouco mais ampla do que o meu mapa de controle. Foi Uhum. aí que eu optei e eu abracei e eu acabei envolvendo e trazendo para a minha vida o risco, né? Foi o correr riscos, né? E a gente pode escolher aprender pela dor ou pelo amor, aprender pelo exemplo ou pela vivência, né? Pelas observações ou pela vivência realmente de cada momento. Mas tem coisas que a gente só vai aprender se passar por elas, né? Com certeza. Ah, Quando isso aconteceu, eu abri os meus olhos para o empreendedorismo, eu abri os meus olhos para mais oportunidades, por uma questão até do que eu queria de fato para minha filha como educação. Uhum. Porque até então estava dentro do meu controle. E eu percebi que aquilo podia ser muito mais amplo. O elástico ele era muito mais flexível do que eu imaginava, Uhum. né? Uhum. E aí veio o Grupo Estúdio, vieram as sociedades de algumas empresas dentro do grupo, né? Veio a minha convivência com profissionais que pensavam diferente. O executivo ele é formatado para pensar de uma forma. A empresa na qual ele está tem uma cultura e ele assume aquela cultura. Não tem nada de errado nisso, né, Suzy? Claro. É, Às vezes a gente fala, é uma lavagem cerebral e a pessoa está ali, né? É, Uhum. Fala e vive a empresa que trabalha, mas é uma cultura, é uma escolha, né? Claro. Quando a gente Uhum. está no mundo empreendedor, é um pouco diferente. A gente convive com pessoas criativas, com pessoas que têm estímulos diferentes. E a gente aprende mais, e Uhum. aprende mais, e aprende mais. E Né? aí, como é que surgiu o Space W? O Space W surgiu em 2019, quando eu me dei conta do quanto esse mundo ainda vinha masculino. Vinha Uhum. no o, né? No masculino. Eu percebi que o mundo corporativo ainda assustava as mulheres. Eu percebi que as mulheres chamavam de machismo uma coisa que não era machismo. Nós estamos falando de 3 anos atrás. 3 anos. Nossa. Eu vim para o grupo em 2013, né? 2013, e a gente está falando da Space W, são 10 anos dentro do Grupo Estúdio. E a Space W surgiu em 2019,
vai para Uhum. 4 anos agora. Na verdade, Uhum. começou com um estímulo muito da Juliana primeiro, depois que surgiu a Space W para dar corpo empresarial para tudo isso, né? E hoje vocês E, impactaram 250 mil mulheres. Suzy, assim, ó, eu acho que tem até mais, tá? É? Porque as redes sociais, a dinâmica da internet, ela é muito rápida. Uhum. Eu me lembro que na pandemia eu fiz um movimento e eu fui para o Telegram e convidei muita gente aqui para estar lá, para a gente ter um sustento de informações para o que fazer. Fechou tudo. Como é que eu extraio minha receita? Eu sustentava minha filha com o dinheiro que eu produzia dos meus produtos em casa. Então, eu levei o pessoal para o Telegram. Em 24 horas, eu tinha 1.000 pessoas dentro do grupo do Telegram. 1.000? Quase 1.000 pessoas estavam lá dentro, consumindo informações a respeito de empreendedorismo, a respeito de estímulos femininos, familiares. Então, assim, eu entendo que isso é devastador, assim, no sentido bom, né? No sentido positivo. A gente coloca o assunto aqui e muita coisa se espalha, muita coisa se toma proporção. E é esse o nosso papel, né? Será que a gente está fazendo o papel que a gente tem que fazer no dia a dia? A gente acorda e eu realizei o que eu realmente vim fazer aqui, né? Então, isso tudo batia na minha cabeça de noite, de noite, de noite, de noite. E aí, terminando 2018, eu falei, não, agora vai. Em dezembro de 2018... Deixa eu voltar para essa questão que me chamou muita atenção. Aí nós estamos chegando na pandemia, tu te deparaste com um desafio, o desafio assim, daquele cenário fechado, cenário físico fechado, tu querendo empreender, e aí tu começaste a criar que tipo de informação que chacoalhou, que começou a chacoalhar as pessoas? Informações do tipo, é possível conquistar uma autonomia. Mas Eu acho que a gente tem frases, seminários, programas, curso, o quê? de tudo um pouquinho. Nós começamos com grupos no WhatsApp, eu levava daqui do Instagram para dentro do WhatsApp grupos de 100 mulheres, né? Fiz diversos desses. Levava para dentro do Telegram, levava para dentro de uma plataforma de curso, né? Fazia lives. Eu fiz 6 meses de lives, segunda e quarta, sem parar, sem interrupções. Mas isso significa troca de ideias? Contribuição e troca de ideias. Eu Uhum. trazia para cá pessoas que podiam complementar aquilo que faltava. Eu quero empreender, não consigo por quê? Porque eu tenho filhos. Trazia uma pessoa especialista em maternidade. Eu quero Hum. empreender, não consigo por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Vamos falar do mercado financeiro, vamos falar das possibilidades de investimento. Então, ou eu trazia por conhecimento meu, ou eu agregava com quem tinha propriedade no assunto. E isso movimentou muito, muito, muito o mercado aqui no Sul, né? Isso, então, é um exercício de empatia. Um exercício de empatia, um exercício de empatia. E um despertar, né, Suzy? Eu Aham. digo que é um despertar. É como o livro, como eu comentei aqui do livro. Eu dar uma recomendação de um livro adequado, nem sempre vai ser aquele momento. Agora, compartilhar conteúdos aqui, em algum momento você vai ouvir aquilo. A Juliana já repetiu isso, já ouvi a Juliana falar disso. Tá, legal, fez diferença para ti? Será que não tem alguém que você conhece que precisava escutar isso? Traz para cá, sabe? Uhum. Então, assim, nesse tempo que eu estou trabalhando voltada mais para isso, eu vejo muitas pessoas querendo ajudar outras pessoas. Isso é muito legal. Só que as pessoas esquecem. Quando ela olha, a outra tem problema, ela está maquiando o seu. De repente, ela se balança com alguma informação que ela está consumindo aqui dentro, né? E ela Uhum. percebe que ela também precisa, né? Isso é muito bom. E eu não tenho todas as informações, né, Suzy? Eu não tenho tudo à disposição, não é assim que funciona, né? Eu também tenho os meus momentos, eu também tenho as minhas emoções, né? A gente tem um fluxo familiar intenso, são 3 filhos. Então, um negócio que tem 300 pessoas diretamente ligadas, mais as unidades. Então, assim, o dia da gente, ele é pura emoção. Ele é pura emoção. O que eu faço com isso? Né? Eu ia Não te é perguntar. fechar o...
não é só fechar o caixa no final da tarde, né? Tá. Uhum. Não é. A gente gerencia essas emoções e o que eu faço com ela todos os dias, né? Então a gente aprende todos os dias. Hoje eu preciso entender que eu sou uma pessoa que estou em constante mudança, adaptação, aprendizado, e tudo que eu sei agora pode não fazer sentido nenhum amanhã. O E mundo me é muito conta uma dinâmico. coisa, e me conta uma coisa interessante que me surgiu agora. Hoje, essa Juliana flexível, adaptável, que atende às demandas, né? Como é que ela fecha com a Juliana anterior, planejada, programada, organizada, controlada? Como é que é isso? Esse é o meu maior ganho nos últimos anos, Suzy. Esse é o meu Uhum. maior ganho. Hoje eu consigo olhar mais para as pessoas. Eu sou uma pessoa muito de humanas, né? Aham. Estão me ouvindo? Parece que meu fone deu uma Sim. falhadinha. Sim? Uhum. Eu sou uma pessoa muito voltada para o ser humano. E hoje eu tenho um olhar mais respeitoso. Não que eu não respeitasse antes, mas era uma coisa mais distante, né? Hoje não. Hoje a gente consegue ter a empatia no olhar. É Uhum. diferente, né? E o E que na mais minha tu... vida, Desculpe. pode perguntar, Suzy. Não, e o que mais tu percebe nesse universo feminino? Quais são os grandes entraves que as mulheres, que nós mulheres ainda enfrentamos? Nós ainda Os nossos enfrentamos saltos, buscar as nossas conquistas. o principal enfrentamento da mulher, seja no empreendedorismo, seja na carreira executiva, é o fantasma dela mesma. Ela Como se assim? olhar no espelho. A mulher, ela tem dúvidas, Suzy, ela tem conflitos Uhum, que ela faz deles até maior do que eles realmente são, tá? É como a gente comentou aqui, ela não, o poder de decisão ela quer ter, mas quando precisa decidir, ela vai para outra pessoa, né? Então ela recua. Ela tem dúvida se ela quer ser mãe ou se ela quer ser profissional. Não precisa escolher. uhum. Pode ser mãe e você pode ser profissional. Ah, mas eu não consigo, não dou conta do tempo. Então, peraí. Então, o que você tem é o tempo para ser discutido. Não é a maternidade ou a profissão. Você precisa discutir o tempo. Então, a mulher, ela confunde a razão da discussão. Então, isso se torna um fantasma para ela, Deixa eu né? entender um pouquinho melhor isso. Eu acho tão legal o tempo. Como assim? A mulher, quando ela é mãe, ela tem muita dúvida ali se ela tem que largar tudo para cuidar da criança, né? E muitas vezes ela não consegue numa dinâmica de tempo mesmo, na organização, no cronograma dela, na organização Cronos, né? Quando ela não dá conta da organização Cronos, ela tem a sensação de impotência, de incapacidade, né? É como se eu fosse uma pessoa, eu não estou dando conta, né? Mas são momentos. Ela não permite, a mulher, ela precisa permitir passar por essa barreira, passar por esse momento para ela resolver isso, né? Como eu falei, ela não precisa escolher entre a maternidade e a profissão. Eu tenho amigas, Suzy, que me diz ainda hoje, eu escolhi não ter filhos porque eu quero uma carreira profissional, eu preciso conquistar o meu lado financeiro. Gente, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa não compete com a outra. Não, compete sim no tempo. Não, tempo, nós vamos discutir o tempo. Nós não vamos discutir a maternidade, nós não vamos discutir a profissão, nós vamos discutir o tempo. É a hora, é o relógio. É necessário acordar uma hora mais cedo? É necessário ter mais energia física? Aí eu parto para ação. Para que eu faço? Para eu ter mais energia física, o que eu tenho que fazer? Né? É uma boa alimentação, é um bom exercício físico, é até um suplemento alimentar, não sei, cada um é um, né? Então a gente precisa entender onde está a falha da gente para a gente agir na falha da gente, né? Interessante. Parece que o que tu está me dizendo, o que está nos contando, melhor dizendo, é que nós mulheres gostamos do controle. E quando a gente sai do controle, porque quando escapa das nossas mãos a conciliação de tudo, parece que a gente tem que optar por esta ou aquela situação. É isso? É isso, Suzy. Na mosca, assim, ó, no alvo, no alvo. E para mim, esse aprendizado veio
em decorrência de um momento da minha vida, e eu aproveitei dele para construir dali para frente. Então, acho que esse exemplo a gente pode trocar entre nós. Não espera uma dor para aprender, né? Vai no amor, vai no exemplo, aprende na observação, sabe? Não precisa abrir mão de uma coisa para realizar outra. Ah, sim, para dedicação eu até concordo, para prioridade eu até concordo. Quando a gente é mãe, filho é prioridade absoluta, né? Quando eu precisar escolher entre uma coisa e outra, sim. Em um momento de necessidade, sim. Mas aí a gente está falando de prioridade, a gente está falando de uma escolha mais ampla. E é exatamente o que você falou. Quando eu permito não estar 100% no controle, não ser esse excesso de controle, eu usufruo mais. Genial isso. Bárbaro. Bárbaro, profundo, eu diria fundador. Ju, nos conta alguma situação da tua vida em que tu tivesse que te deparar com uma dificuldade e como é que tu superasse a dificuldade? Eu acho que eu comecei a contar para vocês aqui a dificuldade decorrente da minha decisão ali de separação. O que isso me trouxe, né? Aí vem a dificuldade. Feito esse movimento, eu me mudei para Porto Alegre. E ali sim eu encarei uma grande dificuldade. Eu me mudei, né, Suzy? Eu mudei o meu escopo profissional, eu mudei de cidade, eu estava longe da minha família. E isso me fez ter uma adaptação sofrida, né? Dolorida. E eu eu amo Porto Alegre, hoje eu adoro estar aqui, fiz grandes amigos, né? Mas foi muito difícil. A cultura aqui do Sul, ela não é nada fácil para isso. Como... E outra, né, Suzy, assim, além da cultura que a gente tem aqui, que, mais uma vez, não tem certo e errado, é a forma como é a forma como se estabeleceu. Eu tinha as minhas dificuldades, né? E é uma coisa que eu sempre falo aqui, fazer amigo aos 20 anos é diferente de fazer amigo aos 35. Claro, claro. Né? Você já ter tido uma carreira, você provar alguma coisa para alguém aos 35 anos é dolorido, porque você já tem uma história. A sensação que a gente tem é como se você tivesse que chegar para a pessoa e dizer: eu sou eu não tenho nada que te explicar. Mas as pessoas não são assim, você precisa contar assim para os outros quem você é. Por que você é? Se você é confiável, né? Eu tô vendo algumas perguntinhas subindo, Suzy, e daí acho que a Cláudia tá me perguntando alguma coisa, só que a perguntinha sobe e eu não vejo mais. Eu não consigo descer aqui. Não, mas vamos continuar no que tu está dizendo agora, porque nós estamos chegando aos minutos finais. E Tá. aí, Qualquer coisa me volta, me para aqui, tá? tá. E aí tu está me deparando com a situação de chegar em Porto Alegre, com uma filha pequena, separada, e contrastando com uma cultura diferente da tua. E assim, ó, a cultura local em relação a uma pessoa nova chegando, mas a cultura global em relação a uma mulher separada. Gente, existe sim esse preconceito. As pessoas não me convidavam. As pessoas não me convidavam porque eu era separada. Como assim uma mulher separada? Mas será que ela vai dar em cima do meu marido? Né? Claro. Será que ela representa um risco, né, para mim ou para o outro, né? Então, foi sofrido, foi dolorido, a adaptação foi muito custosa. Eu levei E uns como é que 2 anos superasse? da insistência, sabendo o que eu queria de novo. Isso sim eu repeti da minha personalidade lá de trás. Eu sabia o que eu queria. Eu sabia por que eu estava fazendo. Né? Mas eu acho que assim, eu poderia ter me poupado um pouco de alguns comentários, de algumas convivências, que eu insistia como se eu tivesse que provar. Quando eu me dei conta que eu não precisava provar,
eu parei de insistir. E aí veio com mais naturalidade, veio com menos sofrência, vamos dizer assim, né? Mas até então eu queria, como se eu estivesse pedindo uma oportunidade. Falei, não, pera lá, tudo tem seu tempo, né? E isso foi muito delicado, Suzy, porque você imagina, eu vim de uma cidade onde os meus pais praticamente fundaram a cidade, nasceram junto com a cidade, né? Pois é. Então eu andava pela cidade e eu era filha do João Tescaro, né? Eu vivia a minha infância ali, então todo mundo sabia que era uma família de boa índole, idônea, correta, né? Agora em Porto Alegre ninguém sabia quem eu era, né? E além de não saber quem eu era uma mulher solteira, Sim, divorciada, com uma sim. filha de 1 ano e meio, Tá. né? Com um rosto bonito, mas então vai saber o que ela vai fazer com esse rosto bonito, né? Então, Claro. assim, existe isso, gente. A sociedade é cruel nesse sentido, né? E aí a gente tem até que se gerenciar para ver onde é que a gente age assim também. Será que eu já não Exato. agi assim, É, eu sabe? falo. Aham. Às Sabe o que vezes é está repetindo uma vez? inconsciente. É, É claro. inconsciente, É. né? A Lúcia Richter ela acabou de falar assim, de escrever ali, mulheres inseguras. Sim, mulheres inseguras. Mulheres É, que não sabem conviver com outras mulheres separadas, em grupo, por temerem que as suas relações estão em risco. E a relação só está em risco se ela já está em risco. é, é. E a gente não pode desconfiar do ser humano até que a gente tenha um motivo, né? Então, assim, as pessoas têm o hábito de antecipar o lado ruim, antecipar algo que vai acontecer que não é tão bom. Mas será? Será que eu não tenho que pensar no positivo? Será que né, a gente não tem como proporcionar um convívio melhor na sociedade por isso? Né? Então, acho que esse foi um dos meus maiores desafios na vida. Foi a adaptação que eu tive aqui em Porto Alegre. Uhum. Que maravilha. Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. A autonomia tem a ver com dinheiro? Autonomia é uma coisa importante para a gente falar, Suzy, é muito interessante falar sobre isso. Eu escuto mulheres dizendo, eu quero a minha liberdade, né? Eu quero a minha... Gente, todo mundo tem liberdade. Todos nós temos liberdade. Nós lá nascemos sozinhos. Se nós não tivéssemos liberdade, nós tínhamos grudado em alguma coisa em alguém, né? Aham. O que a gente precisa e que a gente tem que pensar é sobre a nossa autonomia. Eu sempre falei, liberdade financeira, liberdade financeira. Acho que liberdade financeira serve para todo mundo, não é para mulher, não é para homem, né? Claro. O poder de aquisição, o poder de compra, ele vem do trabalho, né? Ele vem daquela capacidade que você tem de produção e realizar o consumo. Agora, a autonomia te dá condições de escolhas. E Uhum. escolhas pode ter compras dentro, pode ter consumo dentro, mas a autonomia te dá poder de escolhas de tudo, de opinião, de lugar onde você vai estar, com quem você vai conviver, o que você vai comer, quem você vai colocar para dentro da tua vida. Autonomia tem a ver com o teu corpo físico, né? Eu digo que a autonomia é eu demonstrar através de uma roupa, através da cor do meu cabelo, do meu cuidado, quem eu sou. É uma autonomia demonstrada. É você poder usufruir de quem você é. Gente, isso não tem preço. E a gente tem que parar de confundir liberdade, ou a gente usa muito isso no sentido homem e mulher, né? Eu não quero ser dependente. Gente, ninguém depende de ninguém. Se a pessoa não estiver mais ali, Claro. independente de quem seja, ninguém depende de ninguém. Agora, ter autonomia é uma conquista. E a gente conquista isso com a cabeça, com a inteligência, não com dinheiro. Me diz uma coisinha aqui. Infelizmente, nosso tempo está terminando e eu queria te convidar para fazer umas considerações finais. Eu acho que assim, se a gente terminar com essa questão da autonomia, independência e liberdade, eu acho que a gente tem um grande ganho na live, Suzy. Também acho. Grande ganho. A gente, se vocês escutaram aqui muita coisa, tem muita coisa da minha história e espero que ela seja estimulante para vocês, mas pensa na tua autonomia. Se você puder ficar com uma fração do que nós falamos aqui, né? Pensa na tua autonomia. Será que o que você busca é liberdade? Será que o que você busca é independência? Ou é autonomia? É poder ser quem você verdadeiramente é, usufruindo dos recursos que você tem,
não dos que você se obriga a conquistar para ser alguém. Né? Eu sei que parece um papo meio viajado, mas dá Não uma é? olhadinha dentro de ti. O que é autonomia? Né? Ah, é A uma autonomia permite que a gente tenha o respeito pelo outro. Quando eu tenho autonomia, eu não desrespeito ninguém. Né? Quando eu tenho independência, eu estou dizendo, não dependo de você. Uhum. Né? Então, pera lá, gente. Tem um jeitinho melhor da gente ver isso aí, né? E uma outra coisa que eu acho que dá para a gente finalizar sem me estender, é dizer que eu acredito muito na capacidade do ser humano. E tem um livro que eu gosto muito, que é Mindset de Crescimento, que é Mindset de Psicologia, que ele fala sobre as capacidades que nós temos de aprender, de movimentar o nosso cérebro a favor de coisas boas, positivas, conhecimento, conquistas, né? Ah, eu não gosto de exercício físico. Olha para dentro de você e verifica por que você não gosta. Ele é importante? Tá batendo na tua porta e você tá, né, sentindo falta? Verifica por quê, né? Ah, eu gostaria de jogar basquete, mas eu tenho 1,50 m. Ninguém, nada te impede. Nada te impede. Você não vai ser o campeão da NBA, mas nada te impede de jogar basquete. Você pode aprender o basquete, né? Então, eu acredito muito na capacidade do ser humano de aprender e conquistar o conhecimento que quiser. Que maravilha. As pessoas estão comentando aqui que foi um tempo muito curto com uma conversa tão importante quanto essa. Ju, eu quero te agradecer Que muito, maravilha. muito, e dizer, e comentar com todos que estão nos assistindo. A Juliana, com o seu time e no Espaço W, já impactou a vida de 250 mil pessoas e talvez mais do que isso. Né? E impactou, e nós estamos descobrindo por quê. Porque todas as posições, esses conceitos, essas premissas que foram abordadas aqui, elas realmente vão ao encontro do coração e da liberdade da alma. E quando nós ouvimos vozes assim, a nossa alma toca diferente. Ju, obrigada. E obrigada a todos Obrigada, vocês Suzy. que estiveram junto conosco. Até a próxima. Maravilhoso estar aqui. Obrigada a todos. Agradeço muito. Até. Obrigada. E obrigada por ter compartilhado tantas questões importantes para nós. E a minha noite hoje vai ser uma noite de pensar e de sentir. Maravilha. Obrigada, gente. Tchau. Um Tchau, beijo super gente. especial. Obrigada. Tchau.